Agora, nós estamos com o nosso palestrante de ouro, o Antônio Farias, um momento especial. Ele está aqui. Bem, gente, Antônio, eu vou apresentar Antônio um pouquinho, tá? É uma pessoa muito especial, pelo menos para mim ele é. É recíproco, Juliana. Antônio, ele é gerente de marketing da Tecnopress, editora da revista Cosmetitoletras Brasil e edição temática digital, publicitário e empreendedor, criador do Cosmetoguia, plataforma digital de conteúdo e negócios para a indústria de cosméticos. Antônio, ele vem com a palestra, o painel, a comunicação nas atividades empreendedoras, né? Então, Antônio, ele vem aqui trazer um pouquinho da importância da comunicação. Então, aqui a gente já trouxe, só um resuminho, tá, Antônio? Só um resuminho. Então, a gente já trouxe aqui, né, quebra de crenças, né, gatilhos mentais, trouxemos uma visão de tecnologia e inovação, trouxemos também aqui um pouquinho de soft skills, e a ideia de empreendedorismo também, um exemplo da cosmetologia, e eu trago aqui Antônio, né? Antônio está trazendo aqui a importância da gente aprender a se comunicar, né, Antônio? Isso é verdadeiramente importante. Muita gente aí é inibida, né? Eu já, inclusive, Antônio, eu vou dar até um exemplo meu aqui. No início da minha carreira, eu achava que a importância era ficar atrás de 4 paredes desenvolvendo formulações, né? E a importância está nas pessoas, né, Antônio? Que é Então, importante também, mas assim, até nessa função, ficar lá na bancada formulando, desenvolvendo formulação, você se comunica. isso é verdade. Verdade mesmo. Bem, a palestra está entregue a você, Antônio. Seja bem-vindo e boa palestra. Juliana, primeiramente, assim, muito, mas muito obrigado mesmo. É uma honra poder participar do evento, é uma honra para mim, pessoalmente, para a empresa, para a Tecnopress Editora. Como você já apresentou, a Tecnopress é uma editora que já estamos no mercado há 36 anos, produzindo a revista Cosméticos e Toiletries Brasil. Produzimos também a edição temática digital. Cosméticos e Toiletries é uma revista impressa, né? Ela também é digital, lógico, a gente está nesse processo de mudança do papel para o digital, mas o papel ainda é muito importante na mídia segmentada, isso é muito importante falar. Como registro e como pesquisa. Então, assim, o pesquisador, não só os mais velhos, vamos esquecer essa coisa, o papel dos mais velhos. Não, tem muita gente nova que gosta do papel. Então, e neste momento ainda estamos numa transição. É lógico que uma hora vamos mudar, e estamos esperando esse momento, e para isso já estamos fazendo essa adaptação. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Pode ser, Juliana? Pode sim, fique à vontade. É Joia. isso? Tá tudo certinho? Isso já está aparecendo, Antônio. Eu vou ficar aqui nos bastidores e fique à vontade na sua apresentação. Ok, obrigado, Juliana. Obrigado mais uma vez. Estou muito feliz em poder participar do evento, né? Mentes Brilhantes, Talento para Todos, que é o nome do evento. E muito me honra, e a empresa também, poder participar deste evento. Como eu estava falando, aqui tem a minha apresentação, Antônio Farias, como a Juliana já apresentou. Eu trabalho na Tecnopress Editora, editamos essas duas revistas, Cosméticos e Toiletries Brasil e edição temática digital. A Cosméticos e Toiletries Brasil é uma revista técnica, o carro-chefe da revista são artigos técnicos voltados para o pesquisador. Então, o nome original da revista, Cosméticos e Toiletries Brasil, é uma revista americana. Então, ela tem mais de 110 anos nos Estados Unidos, é uma revista focada no pessoal de pesquisa, tá? Então, é uma revista global, tem lá tinha no ano passado, acho que eles imprimiam 3 mil exemplares para o mundo todo. E no Brasil, nós sentimos a necessidade de fazer uma revista diferente para o nosso mercado. Então, ela não é uma revista, não é uma tradução da Cosméticos and Toiletries americana.
é uma revista feita para o mercado nacional. Então, a gente sentiu a necessidade de fazer uma revista para a bancada, para o pessoal de aplicação, para o nosso profissional, aquele que utiliza. Porque a parte de desenvolvimento no Brasil, no nosso mercado é muito... Nós temos pouca coisa de pesquisa, de matéria-prima no Brasil, propriamente dito. A gente normalmente compra matéria-prima de fora. Agora não, agora estamos produzindo mais coisas no Brasil. Mas, mesmo assim, a gente pensa sempre no pessoal de aplicação, que é o nosso maior mercado, né? Então, nós fazemos a revista para o Brasil, com artigos técnicos, então, de tecnologia, e a revista Edição Temática, que é uma revista voltada mais para o mercado, como o nome diz. Então, a gente escolhe um tema e fala do mercado, do marketing. É uma revista simplesmente digital. Então, nós estamos ali com os dois pés, né? A revista para o Cosmetics e Toiletries, também você pode fazer uma assinatura digital e ter a revista simplesmente no formato, nas mídias digitais, tá? Também, um pouquinho mais sobre a revista. A revista é o único periódico no Brasil indexado ao CAPES, tá? Que é a coordenação de pessoal de nível universitário. As academias, a própria professora Juliana tem artigo publicado na nossa revista. Nós somos a única revista no Brasil, que é recomendada, inclusive, pelo MEC, as universidades com curso de Química e de Farmácia. E também somos parceiros. Ainda há pouco vimos o Alberto aí falando, né? Vocês tiveram a oportunidade de ver o Alberto, falando sobre um pouquinho o trabalho da ABC. Nós somos parceiros da ABC. Na revista Cosméticos e Toiletries, nós temos lá uma seção dedicada à ABC, então a ABC utiliza esse espaço para falar um pouco do que tem feito no mercado, dos trabalhos, dos cursos, né? Dos trabalhos, inclusive, junto aos órgãos governamentais, fomentando a indústria, né? E os profissionais da área. Também nós fazemos este evento, que é o Seminário de Atualização em Cosmetologia. Nós reunimos nas principais praças do Brasil, os principais polos produtores de cosméticos. Então, nós fazemos 2 eventos em São Paulo, na cidade de São Paulo e no interior, Minas, Belo Horizonte, em Belo Horizonte e Minas, em Goiânia. No Sul fazemos nos 3 estados, no Nordeste nós fazemos em Pernambuco, Salvador e Fortaleza, Vitória, Goiânia, eu acho que eu já falei, né? Então, são 12 praças, os principais polos produtores. E como que acontece? A gente convida alguns fornecedores, mas convidamos para mostrar a tecnologia, o que é que eles têm de novidade para o mercado, e levamos alguns consultores para falar de temáticas ali que estão no momento, que se fala no momento. Então, alguma coisa de regulatório, alguns temas polêmicos. Então, a gente sempre leva alguém para falar nesses eventos. Inclusive, em Pernambuco, nós teremos o evento no dia 4 de maio, está próximo já. E a professora Juliana também vai fazer uma palestra neste evento, presencial, na cidade de Recife. Nós produzimos, temos o site Cosmetics Online, que é um portal com conteúdo das 2 revistas, da Cosmetics e Toiletries e da edição temática, né? E, como falado antes, do portal Cosmetoguia, que é um portal de conteúdo exclusivo e negócios, né? Então, nesse portal Cosmetoguia, nós temos aí um portal colaborativo. Então, você pode acessar o portal, se cadastrar sua empresa. Se você é terceirista, você vai aparecer lá na lista, totalmente gratuito. Se você tem matéria-prima, você pode cadastrar sua matéria-prima, ela vai ficar disponível. A pessoa que lê e que gostou do conteúdo pode criar uma pastinha para ler depois, pode entrar em contato direto com o fornecedor, fazer download de formulações, de sugestão de formulação, de literatura. Então, é bem interativo a plataforma Cosmetoguia. Bom, feito o merchan, né, assim, o que eu faço, eu acho que é importante vocês se situarem para ver onde a gente atua e o que a gente faz no mercado. Então, vamos passar para a nossa apresentação, que tem o título de A Comunicação nas Atividades Empreendedoras. Como a Juliana estava falando, né, que
que ela achava que a vocação dela era ficar lá no balcão fazendo formulação, que é uma atividade super importante da indústria, né? Então, mas até dentro até na bancada, você precisa se comunicar. Então, nós, seres humanos, nos comunicamos o tempo inteiro. Todas as atividades humanas envolvem a comunicação. Então, a comunicação está presente em tudo que o ser humano faz. Comunicação, a palavra comunicare, tá bem pequenininho aqui, vem do latim, que é tornar comum, compartilhar. Então, tornar comum alguma coisa, tornar comum uma ideia, tornar comum um conteúdo. Então, tornar comum e compartilhar. Esse é o significado da origem da palavra latina comunicare. Já no nosso Aurélio, desculpe, não no Aurélio, no Melhoramentos, significa fazer saber, tem outros sinônimos, ligar e unir, vejam as semelhanças, né? Transmitir, propagar-se, pegar por contágio, dar, falar, corresponder-se. Vocês percebem que são vasos comunicantes. Tem sempre uma comunicação em todos os sinônimos da palavra comunicar em português, né? O que é comunicar? O que é se comunicar? Qual é a importância da palavra comunicação nas nossas atividades? E quais são os métodos, né, da comunicação? Então, nós usamos o método verbal, que é a fala, isso que eu estou fazendo aqui com vocês, estou falando. Gostaria muito que estivéssemos no diálogo, né, mas isso aqui não é possível. Então, nós usamos o método verbal. O não verbal, para se comunicar, que é através da linguagem corporal, dos gestos, expressões faciais, né? Então, quando eu estou falando, eu estou fazendo muita expressão facial também, muito gesto, muito braço. Da escrita, com letras, números, hieróglifos. Visual, que é através de imagens, fotografias, desenhos, tabelas, gráficos e arte, né? Esse é mais um método da comunicação. E também, não menos importante, o silêncio. No silêncio, a gente também se comunica. E veremos como, e vocês sabem como. Então, a importância a minha ideia de trazer aqui para vocês não foi ensinar nem dar uma aula. Foi estabelecer um diálogo e chamar para uma reflexão sobre a comunicação, sobre o que é a comunicação e a comunicação nos dias de hoje. Quando a gente estuda um pouquinho sobre a comunicação, a gente acaba entendendo melhor o que é essa necessidade de se comunicar. Então, eu acho que assim, a comunicação está presente no ser humano desde o início. Desde o início do ser humano, ele tem a necessidade de se comunicar. E eu acho que essa aqui é a primeira tentativa, o primeiro esboço de comunicação do ser humano, né? Para expressar a necessidade na forma oral. O que é que o ser humano faz? Abre o berreiro. Por que ele abre o berreiro? Ele está com fome, ele quer mamar, ou então ele está com a fralda suja, ou então está com sede. Então, esse é o primeiro esboço de comunicação do ser humano. Aí nós evoluímos, aí já começamos a nos comunicar mais distante, então para pessoas que estão mais distantes, então para avisar de perigo. O ser humano desenvolveu a fumaça para avisar. Eu acho que aqui, olha, nessa imagem aqui, eu acho que começa o primeiro desmatamento da nossa história. Essa ilha aí tá toda desmatada para ele fazer essa fogueira desse tamanho. Só sobrou, coitado, desse coqueirinho aí. Então, o ser humano vai desenvolvendo técnicas de comunicação, a necessidade de se comunicar, né? Para expressar sentimentos, né? Esse sorriso lindo, aí a pessoa sorri, chora para expressar sentimento. Agora, não confundam o sorriso com mostrar os dentes, tá? Aqui nós temos um outro animal mostrando os dentes, mas ele não está sorrindo, nem nada amável. Só para a gente quebrar o gelo um pouquinho. E essa comunicação do ser humano, o ser humano vai aprimorando essa comunicação ao longo da história, ao longo do tempo. Então, aqui o ser humano usa as paredes, a imagem, né, a escrita e o visual para registrar, para transmitir conhecimento. Então, através da arte, através de contar essas historinhas, os desenhos, o ser humano, os primitivos contavam uma história, né, registravam um acontecimento e transmitia conhecimento.
podem observar que isso aqui é um conhecimento, é uma arma, que eles estão mostrando aqui como fazer uma caça. Então, eles contavam histórias e passavam conhecimento para a próxima geração. Ao longo do tempo, nós fomos aperfeiçoando a comunicação. A comunicação foi ficando muito mais interessante, nós fomos desenvolvendo outros métodos, né? Muita coisa mudou e muita coisa ainda continua como era antes, né? Algumas coisas mudaram, né, ao longo do tempo. Quem conhece isso aqui percebe que isso aqui é muito atual. Essa imagem aqui não tem uma legenda, mas isso aqui era no Vaticano, que aconteceu há pouco tempo e vai acontecer durante muito tempo. Para quem não conhece isso aqui, essa fumacinha preta aqui significa que o Papa ainda não foi escolhido. E essa fumaça branca significa que o Papa já foi escolhido. Então, olha só, depois de tanta tecnologia, depois de muitos avanços, a gente ainda continua fazendo sinal de fumaça. Mas aí é uma outra história. Aí tem uma simbologia, né? Aqui também tem história, né? Um simbolismo muito grande e tradição. Então, é outra história. Outras coisas também não mudaram. Por exemplo, o silêncio na comunicação. O silêncio continua igual, é silêncio. Quem olhar para essa imagem aí vai entender o que esse ser aí está querendo dizer, ou não está querendo dizer, ou não está querendo que aconteça com ele, né? Então, esse é o silêncio, uma forma de comunicação, e percebam que é uma forma de comunicação muito eloquente. É ou não é? Né? Que pais, irmãos, conhecem um pouco dessa história. Bom, e o que é a comunicação, né? Como nos comunicamos? Uma comunicação, ela somente será efetivada se o receptor, aquela pessoa que está ouvindo, quem está recebendo a comunicação, decodificar a mensagem transmitida pelo emissor, aquele que fala, aquele que se comunica. Também pressupõe a participação de ao menos duas pessoas, um emissor e um receptor, para que se estabeleça uma comunicação. Então, eu não consigo estabelecer uma comunicação sozinho. Para a gente ter uma comunicação, nós temos que ter o emissor e o receptor. E aí, vamos ver um pouquinho como que o ser humano evolui o seu processo de comunicação na linguagem e as suas mídias também. Então, eu acho que por volta do ano de 3.500 é que nós temos na história aí registrado a primeira escrita sistematizada. Então, foi lá pelos sumérios, né, a escrita cuneiforme. Então, eles usavam um equipamento, que faziam em forma de cunha, que faziam esses desenhos, que geralmente esses desenhos eram feitos em materiais que podiam ser usados por essas cunhas, que mais na frente a gente vai ver. Então, olha que perfeição, né? Eles conseguiram fazer uma coisa sistematizada, com os símbolos, com os desenhos. Isso aqui, eles estavam contando uma história. Imagina, hoje em dia, a gente escrever aí um TCC nesse formato, né? Que legal que ia ser a ideia da professora Juliana já para o próximo trabalho de TCC dos alunos. E as mídias também. Olha que interessante. Então, você cunhava os símbolos numa argila. Então, era assim que a gente que registrava a comunicação aos nossos antepassados, que foram evoluindo a escrita, foram evoluindo a forma de comunicação. Então, através da escrita, né, das tabuletas de argilas, então aqui você fazia argila e cunhava os símbolos, a escrita, através do óstraco. O óstraco é bem interessante depois vocês pesquisarem o que é o óstraco, de onde vem a palavra ostracismo. O papiro, que é o precursor do papel, né? Depois, mais na frente, a gente vai ver sobre o papel. E o pergaminho, que era basicamente pele de animais. Bom, aí depois nós vemos o papel surgir lá por volta do ano de 105 depois de Cristo, né? Pelos chineses, surge o papel, os chineses descobrem o papel, e os chineses mantêm o monopólio do papel por mais de 500 anos. Então, depois a gente começa a pensar como o monopólio, às vezes o monopólio da comunicação, alguns monopólios atrasam o desenvolvimento.
Então, só depois de uma invasão que os chineses invadiram uma cidade e perdem, é que os invadidos, né, os que venceram lá, o domínio, eles conseguem fazer com que os chineses passem para eles a arte de fazer papel. Então, assim, volta lá de 650 depois de Cristo, é que a China perde o monopólio do papel. Aí chega um ano de 1439, eu dei um pulo grande aí, com a chegada da imprensa. A imprensa causa uma verdadeira revolução na comunicação na época. Veja bem, estamos falando de revolução na comunicação, na forma de nos comunicarmos. Então, um marco muito importante da imprensa, da revolução que foi feita, foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, não que ela simplesmente tenha sido só por causa da imprensa, mas o Lutero, ele usou muito bem a imprensa para difundir as suas ideias. Imagina que naquela época, então a Bíblia era escrita à mão, então tinha poucos exemplares, era um privilégio de poucos, tudo era escrito à mão, já existia o papel, já existia a tinta, mas era tudo feito à mão. Então, com a imprensa que você fazia dezenas, tá? Estamos falando de dezenas por dia. Então, com os panfletos, o Lutero conseguiu espalhar pela Alemanha, que é onde surge a imprensa, as suas ideias, e rapidinho a Europa estava conhecendo as ideias do Calvino e do Lutero, e aí muita gente apoiava, e aí acontece a Reforma Protestante, como a gente conhece, né? Aí temos uma outra invenção que para a época era uma coisa super, em 1867, né? A máquina de escrever, que é criada. Depois, em 1876, nós temos o telefone. Vejam que eu estou fazendo alguns tópicos de invenções que, para mim, foram importantes, fundamentais na comunicação, na evolução da comunicação. Então, a escrita, a falada, a forma como nos comunicamos. Então, vem o telefone em 1876, o rádio, que primeiro, o rádio é um conjunto de experimentos, um conjunto de coisas que em 1896 culmina com o telégrafo sem fio, né? E que em 1920, só em 1920, é que tem a primeira transmissão do rádio sendo usado para entretenimento, que, por incrível que pareça, foi aqui na nossa vizinha Argentina, simultaneamente com os Estados Unidos. Então, a primeira transmissão de rádio para entretenimento acontece em 1920. E depois, aí vem a televisão em 1924, né? Bom, 1973, aqui o telefone celular. Vejam como a evolução do telefone celular, como a evolução regrediu, né? O tamanho. Então, nós tínhamos um aparelho desse tamanho que vai para esse tamanho hoje em dia. Mas hoje em dia a gente está aumentando novamente, usando o telefone com várias outras funções, o telefone está tendendo a aumentar, mas fica mais fininho, né? E, finalmente, em 2009, o WhatsApp. Aconteceram algumas coisas por aí, mas eu estou frisando algumas coisas que eu julgo assim que marcaram, no meu entendimento, marcaram a história da comunicação. Então vamos dar uma olhadinha no tempo, só para a gente entender um pouquinho aqui a evolução da comunicação humana no tempo. Em 3.500 a.C., a escrita sistematizada, né? 2.500 a.C., o papiro, que é simultâneo ali com o pergaminho. Depois, olha o pulo que eu dei para 150 depois de Cristo, o papel. Depois, outro pulinho para 1439, de 150 para 1439, a imprensa. Depois do papel, a imprensa demora aí uns 1.300 anos, né? Mais ou menos, um pouco menos, para acontecer a imprensa. Depois, a máquina de escrever. Aí nós vimos o telefone, o rádio, a TV. 1969, a internet. A internet não estava lá atrás, eu não falei da internet, mas propositalmente. A internet está aqui sufocada
no meio de tanta evolução, de tanta comunicação. Nós temos o telefone celular, e nós temos aqui o WhatsApp em 2009. 2009 para cá parece que não aconteceu mais nada, né? Ok. Agora, imagina daqui, olha, há 5.000 anos, né? Quando alguém for mostrar esse período aqui para os nossos os nossos netos, não, daqui a 6.000 anos, para os habitantes da Terra, esse período. Eu acho que eles vão mostrar esse período aqui como a chegada da internet, a comunicação, o rádio, televisão, tudo isso eles vão mostrar como se fosse uma coisa só, é a transmissão dos sinais através de ondas, a internet, o e-mail, talvez seja assim, a forma de comunicação numa tela, tanto faz o e-mail como o smartphone, como a mensagem de WhatsApp, é simplesmente uma mensagem numa tela. Eu imagino, porque aqui a gente olha um gap. Sim, porque aqui eu desprezei aqui mostrando para vocês a tecnologia das argilas, por exemplo. Ou você acha que a argila aqui no começo era a mesma aqui no final? Eu acho que não. Acho que teve muita tecnologia, teve estudo para o tipo de areia para fazer de terra para fazer argila, o tipo de quanto queimar, como queimar, para a forma de a terra, aquela que seria mais resistente a quedas, para transporte, enfim, tem tecnologia envolvida. E é muito importante. Agora, vamos nos ater aí, como eu deixei a internet de fora, vamos nos ater aí à internet, à comunicação com a era da internet, né? O que é que difere a comunicação na era da internet para a gente? Eu acho que a principal característica do ser humano é essa necessidade de se comunicar, essa inquietude. O ser humano precisa se comunicar. E isso, essa necessidade do ser humano, essa inquietação, eu acho que é isso que levou a essa conexão global, esse mundo conectado que a gente vive hoje em dia. O ser humano muito inquieto, ele não conhece barreiras, ele quer ultrapassar a barreira. Então, eu acho que essa necessidade do ser humano em ultrapassar as barreiras, em conhecer novas organizações, novas sociedades, isso que fez com que a comunicação evoluísse tanto para os dias de hoje. Hoje, para você ter uma ideia, nós geramos, hoje não, desculpa, no dia que eu fiz essa pesquisa, nós gerávamos 2,5 quintilhões de bytes dia em forma de texto, imagens, vídeos e áudio. Sabe o que isso significa? 2,5 quintilhões de bytes de conteúdo nós geramos por dia. E o que isso adiantou, né? Nós excluímos as distâncias. Hoje o mundo não tem mais distância. Nós estamos aqui muito próximos. O que acontece do outro, eu estou aqui em São Paulo falando com vocês aí, de pessoas de vários lugares do Brasil, eu acredito. O que acontece do outro lado do mundo pode ser noticiado ao vivo, em tempo real. Qualquer pessoa com um celular e internet pode noticiar um acontecimento, compartilhar um pensamento, impactar milhões de pessoas. Imagina Lutero, lá na Alemanha, naquela época, ele fazia aqueles panfletos, ele impactou as pessoas, ele conseguiu se comunicar com as pessoas. Hoje você fala com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Uma pesquisa recente da startup Infla, que é de outubro de 2022, mostrava que 75% dos jovens brasileiros desejam ser influenciadores. No meu tempo de criança, até pouco tempo atrás, a gente perguntava para um jovem, o que é que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser bombeiro, professor, médico, astronauta, né? Jogador de futebol. Meu filho era diferente, meu filho queria ser pipoqueiro. Mas pipoqueiro que meu filho queria ser não era por motivação financeira, não. Era por outra motivação. Ele devia ter lá os 5 anos, ele adorava pipoca. Porque 64% dos jovens brasileiros que querem ser influenciadores, a motivação é financeira. Não é que a pessoa quer ser influenciadora porque ela ama um tema, ela conhece um tema e ela quer falar sobre aquele tema. É por motivação financeira. Então, daí a gente começa a falar sobre a importância da comunicação. Qual é
a comunicação, a importância da comunicação para passar conhecimento, para disseminar o conhecimento, para trazer novidade para o outro, para ajudar a sociedade ao desenvolvimento de uma sociedade, né? Então, vamos falar sobre isso, o papel da comunicação, o papel da comunicação no empreendedorismo. Tudo bem, eu estou mostrando aqui a comunicação, como hoje nós temos um volume muito grande de conteúdo de comunicação. Olha que impressionante. 500 mil pessoas no Brasil têm mais de 10 mil seguidores nas mídias sociais. Os famosos influenciadores. Essa é uma marca de corte para designar o que é um influenciador, segundo a Nielsen. Tá? E olhe bem, esse número, 500 mil pessoas com mais de 10 mil seguidores, só é maior do que o número de médicos do Brasil. É igual, aliás, o número de médicos do Brasil são 500 mil pessoas, mas é maior do que o número de engenheiros civil. Olha que impressionante. Só que quando você abre esses números, você percebe aí o número de pessoas, as pessoas, a dificuldade, a falta de lazer. Não, em primeiro lugar, é o nível educacional das pessoas no Brasil. E em segundo lugar, que vem na pesquisa, é o nível de atividade educacional, de atividades, né, de opção de lazer, desculpa. Primeiro é o nível educacional e, em segundo lugar, a pouca opção de lazer, essa pesquisa feita pela Nielsen. O Brasil está em segundo lugar em população que mais segue influenciadores nas mídias sociais. 44,3% da população do Brasil segue alguém nas mídias sociais. Então, esses 75% dos jovens que a gente viu lá atrás, que quer ser influenciador, então eles estão no país certo, né? 44% da população. A gente só perde para as Filipinas, que tem 51,4% da população seguindo alguém em mídias sociais. Então, se quiser ser um influenciador do Brasil, nós estamos no lugar certo, né? No lugar certo para a comunicação, que as pessoas seguem muito nas mídias sociais. Mas aí nós temos um problemão muito grande também com esse volume de informação, com essa quantidade de gente emitindo opinião e dando informação. O escritor Humberto Eco escreveu um dia desses, me desculpe, eu fiz uma adaptação aqui, mas se vocês quiserem pesquisar, pode pesquisar, porque assim, o que ele fala é meio... Eu fiz uma tradução aqui do que ele falou. Ele disse que as mídias sociais deram o direito de fala a legiões de pessoas que antes só falavam no bar, depois de uns goles, mas as suas falas não causavam danos à coletividade. O drama da internet é que ela promoveu essas pessoas a portadoras da verdade. É um problemão. Mas que não são só problemas nessa quantidade de informação. Vamos olhar as vantagens, né? Qual é a vantagem? Olha só, compartilhamento da produção científica. É isso que vocês estão fazendo, é isso que as universidades fazem, é isso que muita gente faz na internet. A disseminação do conhecimento. Imagina, eu estava conversando com a minha mulher, dia desses, e ela falou assim, olha, existem estudos multicêntricos hoje em dia que a gente pode fazer, aqui, um estudo que está sendo feito aqui no Brasil, pode ser feito simultaneamente na Alemanha, nos Estados Unidos, o mesmo estudo, você pode ter as mesmas metodologias ou metodologias complementares, então você consegue resultados muito mais fidedignos e num tempo muito mais rápido. Então, isso só é possível por conta dessa facilidade na comunicação que nós temos hoje em dia. Então, a comunicação ela tem que ser bem usada, e bem usada para o bem, para o crescimento profissional, né, humano das pessoas, e também o social. A quebra de monopólios, como vimos lá no passado, o papel. Hoje nós temos, qualquer pessoa pode se comunicar, qualquer pessoa pode passar conhecimento para outra. Redução do custo. Imagina antigamente como era difícil fazer. Imagina imprimir uma Bíblia antigamente. Quem aqui eu acho que conhece o DEF, né? Olha só, o DEF era o dicionário
de especialidades farmacêuticas, ou o CTFA, que é o Manual de Ingredientes Cosméticos, que é maior que a Bíblia ali, com aquele monte de ingredientes. Então, imagina como diminuiu o custo. Hoje em dia você tem isso aqui no celular, né? Bom, então, gente, nesse contexto aqui, vamos falar um pouquinho da comunicação dirigida. Tá? Qual é o objetivo da comunicação dirigida, né? A comunicação dirigida, ela tem a função de fornecer informação para que indivíduos ou grupos possam trocar dados e conhecimentos. É muito interessante a gente pensar, chamar vocês para essa reflexão sobre a comunicação, porque o conhecimento é uma forma de comunicação. Você estabelece uma comunicação com alguém que está passando conhecimento e alguém que está recebendo. Então, através da comunicação, você fornece informação para que indivíduos possam tomar decisões, facilitar o processo de tomada de decisões. E essa tomada de decisões, com a comunicação, você pode adquirir o conhecimento, que conhecimento vai gerar negócios, né? Negócios vai gerar riqueza, a riqueza gera trabalho e impacta a vida das pessoas. E impacta pessoas e impacta também o entorno dela. Então tem um impacto social muito grande, a comunicação, a boa comunicação. Mas quais são os desafios, né? Não são só flores, né? Quais são os desafios? Com esse volume de informação que nós temos, então nós somos obrigados a escolher o conteúdo. E como é que você vai escolher? Como você vai identificar o conteúdo relevante? Como é que você sabe que esse conteúdo é relevante e o outro não? E a confiabilidade da fonte? Como que você consegue identificar? Então, seja através dos canais, de todos os canais que a gente conhece, de publicações segmentadas, né? É o caso da revista Cosméticos Hipólitas. Então, você tem sites especializados, você tem a ABC, o site da ABC, a Associação Brasileira de Cosmetologia, congressos, que a ABC também promove o Congresso de Cosmetologia, as feiras e eventos, associações e sindicatos. Para as mídias, é muito importante que você se certifique que a publicação ela tem um registro ISSN, ISBN ou registro DOI. Eu não vou entrar aqui no mérito de cada uma delas. É importante que vocês possam pesquisar o que é cada uma dessas siglas. Analise o conteúdo do site, verifique se há referência às fontes. Isso é muito importante. É muito importante você identificar e separar o que é achismo do que é ciência, do que é pesquisa. Então, procura a fonte. Veja a data, veja o nome do autor pela informação. Utilize fontes indicadas em sites de instituições de estudo e centros de pesquisas da área. Então, é muito importante você olhar quem indicou, a escola que indicou, a associação que indicou. Então, isso é muito importante para todo profissional, para saber distinguir o que é comunicação, a boa comunicação, para a mídia confiável, o que é confiável na comunicação. Todo profissional, e principalmente o empreendedor, ele precisa saber se comunicar, ele precisa se comunicar bem, seja para se relacionar com clientes, seja com funcionários, fornecedores, até com concorrentes também. Você precisa estabelecer a comunicação, você precisa se comunicar. Bom, numa matéria recente na revista Você S.A., da jornalista Fernanda Colaviti, ela fez uma matéria baseada em 2 pesquisas, onde a comunicação, hoje em dia, ocupa o topo da lista de competências solicitadas por empresas contratantes. Olha só, gente, a comunicação. Você vai lá concorrer a uma vaga, né? E chega lá, qual é a principal competência? Comunicação.
Lógico que a competência técnica ainda é muito importante, é essencial, mas ela não é mais decisiva, porque no topo está a comunicação. Se você conhece, mas não sabe se comunicar, então você é preterido por aquele que sabe se comunicar. E o que é uma boa comunicação, né? Como é que você se comunica bem? Como é que você... vamos aprender um pouquinho, não aprender, mas vamos refletir um pouquinho sobre o que é essa boa comunicação. Primeiro, antes de qualquer coisa, o comunicador tem que se conhecer. O autoconhecimento e conhecer um pouco de métodos e termos também pode ajudar muito. Agora tem umas dicas muito importantes de estudiosos, que é o seguinte: na hora que você vai se comunicar, tome cuidado para que o que você quer falar chegue ao ouvido do interlocutor próximo àquilo que você imaginou no início. Né? Então se cerque de todos os cuidados para que aquele recado chegue lá bem pertinho do que você falou. Mas que também você tenha consciência de que nunca será igual. A sua comunicação, a forma como você pensou, de um jeito, porque você pensou, você imaginou no seu contexto, né, com as suas referências, que são diferentes do contexto e das referências do seu interlocutor, né, e do seu receptor. Então, tenha sempre essa consciência. E quanto mais próximo você souber, você conhecer o seu interlocutor, mais próximo, melhor será a sua comunicação. Você chegará mais perto, aquela sua intenção inicial vai chegar mais perto quando chegar ao seu interlocutor. E eu tinha um chefe que falava para mim que a comunicação era o seguinte, era uma troca de ideias, né? Isso faz uns anos. Então ele falava que é o seguinte, não, a comunicação é uma troca de ideias. Você entra na minha sala com a sua ideia e sai com a minha. Esse era o conceito de comunicação dele. Mas a comunicação, na verdade, você estabelece um diálogo com a pessoa. Então, mesmo que eu esteja falando aqui sozinho, eu sei um pouco sobre vocês, porque a Juliana, eu conversei com ela me falou um pouquinho sobre vocês. Ela me falou o que estava sendo falado, eu vi a programação do evento e resolvi fazer uma comunicação que chamasse para uma reflexão e não para uma aula de como se comunicar, né? Mas, de toda forma, vamos a alguns conselhos de especialistas. O que é uma boa comunicação? Como a gente estava falando há pouco. Conheça o público para quem você quer falar. Quanto mais você for capaz de conhecer o seu público, mais eficaz será a sua comunicação. Então, mais próximo você vai ficar daquela pessoa que está te ouvindo, daquela pessoa que está estabelecendo o diálogo com você. E vamos falar um pouquinho aqui sobre estilos de comunicação. Então, a gente falou um pouquinho sobre a necessidade, a boa comunicação, e vamos falar um pouquinho sobre esses estilos. Então, quais são os estilos de comunicação, os principais estilos que a gente vê por aí? Então, nós temos o comunicador, o passivo, né? Aquele que tem dificuldade em expor o que pensa e acredita, e também tem dificuldade de expressar o que pensa do outro, né? O que interessa isso para a gente? Isso é o autoconhecimento. É muito importante que você saiba que tipo de comunicador você é, que estilo que você tem, para que você possa trabalhar esse estilo. Então, é muito importante o autoconhecimento e o conhecimento do outro. O estilo agressivo. Qual é o seu estilo? Aquele que expressa claramente o que quer, porém sem o devido cuidado com o interlocutor. Esse aqui é aquele tipo que não estabelece o diálogo. E o assertivo, que é o ideal, é aquele que consegue explicitar claramente o que pensa, demonstrando respeito e ouvindo o interlocutor. Observa e estabelece o diálogo, aquele que observa o outro e estabelece o diálogo, e aí estabelece a comunicação. Numa comunicação, é sempre bom, uma dica assim, excelente, fuja dos extremos. Aquela comunicação analítica, aquela pessoa prolixa, que gosta de contextualizar, dá muita atenção aos detalhes antes de omitir uma opinião. E também,
fuja do sintético, que é o rei da moral da história. Aquele que vai direto ao resumo, pula tudo, vai direto ao ponto. Não, eu sou curto e grosso. Esse geralmente é um comunicador impaciente e que não ouve ninguém. Então, mais uma vez, é muito importante você o autoconhecimento e conhecer o próximo, conhecer aquela pessoa com quem você quer falar. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre as linhas de comunicação, né? Para que a gente entenda melhor a forma de comunicar, como eu quero falar, mas como que eu posso fazer? Então, observe umas linhas de comunicação. Você pode estabelecer com o seu interlocutor uma comunicação pessoal. É aquela comunicação que você valoriza a linguagem. Observem, pensem que vocês conhecem muita gente que tem esse tipo de linguagem, esse tipo de comunicação. Então, a gente conhece vários influenciadores, várias pessoas que falam na internet, e você acaba conhecendo o estilo de cada um. Então, veja que estilo mais se adequa a você, o que você mais gosta, o que você gosta de fazer. E em todos os estilos, você consegue passar a sua comunicação e o seu conteúdo. Então, aquela linha de comunicação mais pessoal, aquela que você valoriza a linguagem emocional, que busca avaliar não apenas o que a pessoa pensa, mas o que ela sente sobre um determinado assunto. Essa é a chamada a linha de comunicação pessoal. Aí nós temos a linha analítica, que é aquele perfil de quem gosta de apontar e ouvir dados. Então, a pessoa gosta mais de dados, gosta mais de números, tem um pouquinho aversão à ambiguidade, aquela questão que ficou meio na dúvida, ela tem uma aversão a isso. E é o não emocional, ela não se envolve tanto, diferente do pessoal. O pessoal é aquela pessoa que quando você encontra, ela quer saber sobre o seu filho, sobre aquela história que você contou da vez passada, é a pessoa que se interessa realmente pela pessoa, né? Ela só estabelece uma comunicação a partir do momento que ela conhece a pessoa e que ela sente a necessidade de conhecer um pouco mais de trazer o humano para o diálogo. A comunicação intuitiva, aquela que valoriza mais a visão ampla. Então, a pessoa ela vai pelo total, pelo geral. Ela não se apega a detalhes. É uma comunicação rápida e direta, né? Sem se apegar muito a detalhes. E aí nós temos uma outra forma de comunicação que é a funcional. A funcional, ela gosta de processos, ela gosta dos detalhes, ela gosta de mostrar cronogramas, ela gosta de mostrar o passo a passo, como você faz isso, como você faz aquilo. Então, até observem que os estudantes, todo mundo aqui que já passou por uma escola, por uma faculdade, você consegue ver em cada um desses aqui um professor seu, aquele professor que trazia um cronograma, que trazia os detalhes, outro que dava um aspecto geral mais amplo e que depois a gente ia trabalhar e cada um desenvolvia a seu modo. Então, essas aqui são as linhas de comunicações gerais que nós utilizamos muito sem querer, outros querendo, outros aperfeiçoando, outros se identificando, indo atrás e trabalhando, né? Que nós usamos no dia a dia da nossa comunicação. Então, assim, eu trouxe umas reflexões para que a gente possa pensar um pouquinho na hora de nos comunicarmos, onde que a gente se alinha, como que a gente se identifica, com qual linha a gente se identifica, ou não o que a gente só se identifica, mas o que identifica, o que é melhor para o nosso público, para aquele que a gente quer falar, para quem a gente quer falar. Então, você pode ser um comunicador que você tem duas linguagens diferentes, você pode usar linhas de comunicação diferentes numa sala de aula, então você para o seu cliente, ou então para dentro da empresa. Então, isso é muito importante, a comunicação no âmbito empresarial, do empreendedorismo, ela se faz presente em tudo que você faz. Todo momento, dentro de uma empresa, com os vários setores da empresa, a comunicação é primordial. É importantíssimo saber se comunicar dentro de uma organização. Então, e a gente está falando aqui sobre os projetos de comunicação usando a internet, que eu acho que eu me ativo mais a isso, que é o que a gente tem nos dias de hoje, e para que a gente possa
pensar um pouquinho em fazer os projetos na hora de nos comunicarmos, seja para o Instagram, seja para o Facebook, seja para qualquer canal hoje em dia. Então, na hora de estabelecer uma comunicação, na hora de fazer um projeto, o que é importante? Vamos escolher um tema. O que é que eu quero falar? Né? Não simplesmente pegar um telefone e sair por aí gravando. Não, o que é que eu quero falar? Qual é a mensagem que eu quero passar? Né? O que é que me motiva? Então, eu quero simplesmente, igual aqueles 64%, eu quero ganhar dinheiro? Ou eu quero transmitir um conhecimento, eu quero disseminar uma ideia, eu quero disseminar um conteúdo? Eu quero que o meu conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Então, é isso que a gente precisa ter antes de começar qualquer projeto. Pense no que você é boa, no que você é bom. Não, eu quero muito falar sobre isso. Você é bom nisso? Não, não sou. Então, ótimo. Então, você pode. Então, se não é bom, estude, busque informação, né? E faça, sabendo qual é a sua motivação. A sua motivação é disseminar o conteúdo, aquele assunto é muito importante, você quer que chegue ao maior número de pessoas, então, descubra a sua motivação, se não é bom, estude e busque mais informação. E usa o processo de comunicação para buscar informação. Informação boa, de qualidade, aquela que você quer passar para as pessoas. Seja o mais autêntico possível. Não tenha medo de errar. Então, aquela coisa de querer fazer bem certinho, tudo quadradinho, como locutor de telejornal, algum tipo de comunicação funciona, para outro tipo de comunicação não. A melhor comunicação é aquela onde você é autêntico, você é você mesmo, você assume seus erros, você gagueja, mas você se comunica. Aí escolha a mídia e as ferramentas, se você quer fazer impresso, né? Que nós estamos na mídia impressa, nós estamos na mídia digital, então hoje nós temos mídia para todo tipo de consumidor, para todo tipo de interlocutor. Escolha também as ferramentas, né, que você quer utilizar. A internet está aí, um enorme campo aí de pesquisa para você saber o que buscar para qualquer coisa que você queira fazer. Avalie o contexto. É muito importante você avaliar o contexto onde você quer se comunicar. Então, você tem que conhecer, avaliar o contexto. Eu acho que eu não fui muito claro, e é olhar tudo ao redor. Então, você tem que saber o que é que você quer falar. Você quer vender alguma coisa, você tem que olhar o mercado, avaliar o contexto aí, está inserido também, conhecer o seu interlocutor. Então, você tem que conhecer para quem você quer se comunicar, avaliar todo o contexto. E aí, por último, é mão na massa. Né? Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha servido para uma reflexão, para que a gente consiga pensar um pouquinho na hora de nos comunicarmos, na hora de estabelecer uma comunicação. Aqui está o meu nome, Antônio Farias, da Tecnopress, e o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo. Eu vou pedir desculpas para vocês, assim, por um problema muito particular. Eu não vou poder responder a questionamentos aqui, porque eu tenho que me ausentar, assim, não estava... A minha ideia era ficar o dia inteiro, o tempo inteiro aqui com vocês, mas eu tive um problema pessoal que eu tenho que me ausentar, assim, nesse minuto. Juliana, muito obrigado, eu te agradeço muito, muito mesmo, e por essa oportunidade. Eu espero numa outra oportunidade que eu tenha um pouquinho mais de tempo para que a gente possa ficar aqui debatendo e conversando um pouco mais sobre comunicação, que eu sou tão apaixonado. Eu só tenho a agradecer, Antônio, e meus sentimentos, tá, por esse seu momento. Gratidão mesmo por tudo que você trouxe aqui, fez o diferencial na vida de muitas pessoas, inclusive na minha também, a revista Cosmete Toiletries. Não sei se o Antônio aqui vai precisar realmente sair agora, mas eu posso deixar aqui meu registro em um outro momento que você assiste, tá? Mas eu gostaria de deixar o meu registro em relação à revista Cosmete Toiletries, porque realmente
foi uma revista que fez o diferencial na minha vida. Tá? Que bom, Juliana, ouvir isso. Eu acho que a revista nem sabe disso. Que bom ouvir isso de você, que bom, que bom. Eu vou aproveitar e falar para todas as pessoas que a revista, o conteúdo é livre, a gente só pede que faça um cadastro, a assinatura digital é livre. A gente cobra a assinatura impressa, porque afinal de contas tem um custo para enviado, mas a revista, o acesso é livre. Todo o conteúdo está lá disponível, tanto no site da revista, quanto no Cosmetoguia. Isso. Então, Antônio, assim, fique à vontade, eu só vou, na continuidade aqui, deixar o meu registro sobre a revista. E aí, os questionamentos, nós temos aqui, ó, Sebastião, que disse: parabéns, Antônio, excelente apresentação. Jaciara também, excelente apresentação. Estão aqui todos te ouvindo e agradecendo pela sua presença, né? Eu sei que está sendo um momento muito difícil, mas eu só tenho a agradecer e vou aqui deixar meu registro também. Se você me permitir, posso? Por favor, por favor. Então, gente, eu vou aqui só explicar um pouquinho da minha história em relação à revista Cosmetitólogos. Eu também sou assim, tenho uma carinha de nova por conta dos cosméticos, mas eu sou das antigas também. Da minha época de estudante, a gente não tinha internet, não tinha nada, né? A gente tinha a biblioteca. E eu fui estudante da Universidade Federal de Pernambuco. E lá, a nossa biblioteca, ela tinha assinatura da revista, né? Então, na nossa época de aprendizagem, era em transparência. E tinha ainda ditado. O professor da farmacoteca e cosmética, ele ditava para a gente. Era essa a forma da aprendizagem, né? Eu agradeço. Você pegou o DEF, né, impresso, o manual CTFA impresso. E até essa semana eu estava lembrando dele. E bem, então eu tinha algo dentro de mim. Então, naquela época, antes do ano 2000, né? Aquela época, nem a Anvisa era estruturada assim para a cosmetologia, né? Não existia também aquelas boas práticas bem organizadas na indústria de cosmético, nem nas farmácias magistrais. E eu tinha, assim, algo dentro de mim que me movia para a cosmetologia. Era só medicamento na época. E a única oportunidade que eu tinha era ir na biblioteca, sentar no chão da biblioteca e ficar lendo as revistas Cosmetitologist. Então, eu sentia que, ao ler aquele conteúdo, eu poderia transmitir algo para as pessoas. Então, foi aí que tudo começou. E eu comecei a ensinar cosmetologia antes mesmo de me formar para os meus colegas. E quando eu me formei, né, eu era professora de alunos mais velhos que eu, na época. Que lindo esse depoimento, Juliana. Que coisa boa saber disso. E eu gostava de transmitir todo o conteúdo que tinha na revista. E hoje, gente, a revista ela vai sortear, né, aqueles que tiveram interesse em ter a assinatura. A revista está dando esse prêmio e esse sorteio, Antônio, a gente vai fazer no sábado e vai deixar lá no VS 360. Ok, ainda bem que você falou que eu esqueci de mencionar isso no início, que a gente vai fazer o sorteio da assinatura. Bom, obrigado, Juliana. Que depoimento lindo, Juliana. Isso é muito importante, isso é muito bonito para a revista, é muito bom saber disso. Me desculpe, eu acho que eu ainda estou... Não, você já parou de compartilhar, né? Já tirou da tela. Já. Eu estou com a apresentação aqui. É muito bom saber disso. Isso você não sabe quanto é importante ouvir quando alguém da revista entra no site e elogia um artigo. Isso nos motiva muito a dizer assim, ó, estamos no caminho certo e vamos continuar. A gente sabe que é muito difícil alguém ler uma revista e ir lá no site comentar e fazer elogios. É difícil. Geralmente, quando sai alguma coisa errada, a gente recebe muito e-mail reclamando. Então, a partir daí, a gente sabe que é importante que as pessoas leem muito a revista. Já elogios é mais difícil, mas a gente mesmo assim tem. Lá no Cosmetoguia, aqui e acolá tem alguém que entra e faz um elogio. Mas é muito importante ouvir isso de você, principalmente de uma pessoa para quem eu tenho muito respeito, que eu respeito muito, que admiro muito, que você. Então, ouvir isso de você, para a gente, é uma coisa maravilhosa. Olha, gente, vocês aí, quem não decidiu ainda o que fazer,
cuidado, vocês entrarem na área de cosmetologia, vocês não saem nunca mais. Na área de Nunca. cosméticos. Bem, mas aí é assim, a gente está atraindo as pessoas para formar esta comunidade de comunicação, Antônio, que é a comunidade VS 360, independente de ser da área de cosmetologia, mas que tem o propósito de querer levar para as pessoas uma vida saudável. E isso a gente pode levar pelo método 360 graus, que é essa nossa proposta do VS 360. Então, chamar toda essa comunidade, né, que tem poder da ação para a gente fazer algo depois. E amanhã, gente, a gente vai continuar com este propósito de comunicação, trazendo para vocês geomarketing, para vocês encontrarem a ideia de geomarketing, para vocês encontrarem aquele seu cliente em qualquer parte do mundo, tá? E também as ferramentas digitais, né, Antônio? Porque aí nós temos agora, né, a nossa nova era de comunicação dentro da internet, que nada mais é do que a inteligência artificial. E aí nós estamos trazendo isso aí, esse apanhado na continuidade da palestra de amanhã, que vocês receberam o link. Aí, quem está inscrito recebeu o link por e-mail, e quem não estiver inscrito está lá disponível no YouTube, acesso para todos. Ok. Bom, obrigado, Gratidão, Juliana. gratidão mesmo, Antônio. Olha só, eu queria registrar a presença aqui, tá no YouTube, o Sebastião Donizete Gonçalves, que me deu os parabéns. Obrigado, Sebastião. Sebastião, você deve conhecer, que também da Procev, né? Da Procev, e que também faz parte da ABC. Obrigado, Sebastião, pela presença e obrigado pelo elogio. Isso me deixa muito feliz. Obrigado, Juliana. Mais uma vez, obrigado. Que Deus te abençoe, Antônio, e a toda a sua família também. A você também. Tchau. Obrigado. Tchau, Tchau. Antônio. Até breve. Até.